Portanto, mesmo quando são momentos sumativos, eles têm uma finalidade de regulação. Mesmo quando é uma avaliação meramente baseada no controle político, também é legítimo, relativamente aos serviços, há como ideia mais forte, do meu ponto de vista, que é discutível, e aí estaremos para discutir, este conceito macro, que é a avaliação, é um processo de regulação. Serve, em última instância, para regular no médio, no curto ou no longo prazo e para regular verificando o que é que está a ser conseguido e o que é que não está e monitorizando. Portanto, fazendo acompanhamento, reorientação, recolhendo dados, reinvestindo. E isto aplica-se, como disse, a qualquer destes contextos. Por outro lado, a avaliação implica, e está um pouco nesta primeira secção deste diapositivo, digamos que sintetiza as restantes, implica haver balanços de resultados de qualquer ação em curso. Pensemos em ações que não sejam de ensino, outra qualquer, outro serviço, a saúde, o serviço social, o que for. É preciso, para que esta regulação ocorra, que haja balanços de resultados face a objetivos visados, face a referentes, portanto, no fundo, o que é que nós queríamos, o que é que conseguimos, o que é que se pretendia, como é que se lá chegou. E isto implica, agora já na dimensão mais operativa, o estabelecimento de descritores e critérios. Quer existam documentos oficiais com eles expressos, quer não existam. Qualquer avaliação se baseia ou tem que se basear na existência de critérios e de descritores dos desempenhos pretendidos que devem corresponder às finalidades que se têm em vista. Portanto, esta lógica de balanço com estes referentes faz parte e é necessária à primeira macro-definição que tentei ali sistematizar. Por fim, não há reinvestimento na melhoria, a não ser que seja cego, sem avaliação. Portanto, qualquer melhoria do desempenho de uma escola, do desempenho de um sistema, da qualidade de uma universidade, de um curso, etc., só é orientado para as direções em que é preciso melhorar se tiver atrás de si um processo de avaliação caracterizado desta maneira, julgo eu, tentei aqui sintetizar. Portanto, a melhoria, nós fazemos nas escolas, eu acho, e na classe docente, e eu levo 40 anos 40 e tal, já, de me lembrar de muitas coisas desse género, investir em melhorias que eu chamo hoje de cegas. Eu lembro-me de ter feito muitas vezes nas escolas e nos sítios onde trabalhava, vamos fazer isto que nos parece melhor, vamos antes orientar o curso naquela direção, mas sem ter, ou muitas vezes sem ter atrás, e esse é um vício muito grande, a análise do que é, a avaliação, a análise avaliativa do que é que na situação anterior se revelava menos frutuoso, mais adequado, menos adequado. E, portanto, muitas das melhorias tentadas, que eu às vezes, retrospectivamente, tenho alguma mágoa e penso assim, meu Deus, eu estive envolvida em tantas situações de melhoria e não resultaram, ou muitas não resultaram. Analisando isso, atrás dessas melhorias não esteve sempre um processo avaliativo. E é preciso que esteja, para que o reinvestimento, isto qualquer empresário sabe, mas nós na educação esquecemos-nos um pouco, para que o reinvestimento tenha possibilidades fortes de vir a ser realmente produtor de melhoria. Vamos então às circunstâncias da supervisão. A supervisão, onde, como, quando. A supervisão é um acessório, é uma florzinha que se junta ao nosso desempenho na escola. Eu sou professora e depois, pronto, há ali uma coisa a mais que é a supervisão. Ou, pelo contrário, e naturalmente esta é a parte do binómio para a qual eu tendo, como é um elemento-chave, a supervisão constitui-se como um elemento-chave da gestão da ação de ensinar. Julgo que ela se constitui, a supervisão, como um elemento-chave, e a supervisão pode assumir várias formas, pode ser mais ou menos institucional, pode ser entre pares, pode ser gerida de várias maneiras, mas ela é, na sequência do que eu disse antes, necessária e uma necessidade central
a que se faça uma melhor gestão e consequentemente, uma maior eficácia da ação de ensinar em que todos nós diariamente nos envolvemos. E destacava alguns caracterizadores da supervisão, de uma maneira sintética, que são, primeiro de todos, a natureza processual da supervisão. A supervisão, e portanto, insisto, ou retomo a ideia do princípio que me estou a esquecer que existe uma legislação, várias legislações, vários documentos normativos, que é possível que venha a haver outros. Eu às vezes digo nas aulas, como alguns alunos colegas que estão aqui sabem, vamos fazer de conta que caiu o governo, que caíram os ministros, que caíram os decretos. Isso não, vamos pôr isso entre parênteses, depois já lá voltamos. Porque não é isso que me interessa. Essas emanações políticas, que muitas vezes têm as críticas que têm e as limitações que também têm e as potencialidades que também têm, não são aquilo que eu estou a discutir aqui. O que eu estou a querer colocar é que a supervisão é um processo. Pela definição da Isabel Alarcão, que há pouco vos trouxe aqui, não há supervisão, ou eu não chamo, nem considero, do ponto de vista conceptual de supervisão, a assistência a um número X de aulas que está estabelecido num determinado decreto, 2, 20, 3, e eu fui lá, fiz um plano, depois vi a aula e depois conversei com o professor. Está feita a supervisão. Esse é um momento necessário, indispensável, num processo de supervisão. Mas supervisão é sempre um processo que tem continuidade. Só se faz supervisão dentro daquela definição, se for uma supervisão de controle, pois pode-se fazer de outra maneira, mas dentro do conceito que eu subscrevi, se desencadear uma lógica de continuidade. Portanto, tem uma natureza processual. Tem uma dimensão de acompanhamento e não apenas de verificação. No acompanhamento cabe a verificação, mas a supervisão é algo que implica que os atores, nomeadamente o supervisor responsabilizado ou os supervisores interresponsabilizados por supervisionar o trabalho dos outros, procedam numa lógica de acompanhamento, de discussão, de verificação das rupturas, de questionamento, de ajuda, portanto, um processo que se traduz por um acompanhamento, que implica, naturalmente, interação e continuidade, como já fica dito, e que se dirige ao desenvolvimento de saber e ação de cada profissional, do supervisionado e também do supervisor. Portanto, é um processo co-construído verdadeiramente, em que efetivamente se parte do pressuposto, como a Isabel Alarcão, naquele mesmo livro que eu citei, sublinha, de que há um dos pares, se for de pares, que tem uma responsabilidade acrescida e que se espera que tenha uma visão super, isto é, não é superior, é de cima, de longe, de distância, que seja capaz de olhar para o trabalho do outro com uma visão analítica, de distanciamento. Mas isso destina-se a desenvolver saber e a melhorar a ação do outro e destina-se a que eu próprio também recolha, eu, supervisor, quem estiver nesse papel, dessa análise, elementos para o meu próprio trabalho. É, a meu ver, por exemplo, muito desejável que entre processos de supervisão as situações de observação e de exemplificação da ação não sejam só do supervisionado. O supervisor também se ofereça como objeto de análise dos outros. Quer esteja no decreto-lei, quer não esteja, oxalá não esteja, porque se lembram de pôr tudo nos decretos-leis, a gente nunca mais faz nada por nossa iniciativa. Outra dimensão associada a estas circunstâncias da supervisão, a inserção no desenvolvimento coletivo. E voltamos à ideia do desempenho docente e do desempenho da escola. Não é possível desenvolver processos supervisivos de professores sem ter em conta o contexto de trabalho, as políticas e as lideranças e a gestão desse trabalho, a gestação de dinâmicas de colaboração, etc. Portanto, a vertente escola e a vertente docente, o profissional e a instituição, têm na supervisão que interagir forçosamente, porque senão são bolsas isoladas que não produzem qualquer efeito. E isso significa uma inserção da supervisão como uma prática corrente, vulgar,
no cotidiano da escola e não com a excepcionalidade a que nós estamos habituados.